Bem-vindo de volta ao vlog de Carro do Cara Pobre. Hoje vamos apresentar e dar nosso primeiro passeio no novo Ferrari. Estou absolutamente pasmo por ter comprado este carro. Não consigo acreditar nisso. Ainda hoje estou impressionado com isso, pois nunca poderia ter sonhado que este dia chegaria, mas aqui está. As coisas estão tão baratas para chegar a este ponto. Sabe, vou te dar um exemplo. Acabamos de voltar do Havaí, e no Havaí eu comprei esses óculos. Você deve estar se perguntando de onde vieram esses óculos. Bem, estávamos em Honolulu cerca de um mês atrás. Eu peguei esses óculos na Ross ou em uma dessas grandes lojas de departamento, acredito eu. E um conjunto barato de óculos me custou acho que 7 ou 8 dólares, mas isso é bom, eles funcionam. Claro, eles são um pouco, você tem a deflexão aqui, é um conjunto divertido de óculos, sabe? O branco realmente faz sobressair, mas sabe de uma coisa? Honestamente, esse é o nome do jogo, procurar ofertas, procurar pechinchas, sabe? Foi assim que consegui chegar a este ponto. Sabe de uma coisa? Nunca pensei que chegaria aqui. Através de economizar, poupar e trocar de veículos, trabalhando duro em alguns empregos, finalmente cheguei a um ponto em que posso comprar o carro dos meus sonhos. Quero falar sobre um dos elementos e recursos mais legais que você pode obter neste carro. É incrível e muitas pessoas estão amando por esse motivo. Esses novos 296, bem como o SF90 agora são híbridos, assim como um McLaren Artura e Lamborghini Revuelto. Muitas pessoas não gostam de veículos se tornando puramente elétricos, perdendo o drama, barulho e som. Esses carros dão tudo isso em abundância. O motor sob este capô é um dos Ferraris com o melhor som em muito tempo. Desde que o 458 foi um dos Ferraris com melhor som, claro, naturalmente aspirado, você perde muitos dos ótimos sons por causa do abafamento do turbo. Assim que eles passaram para o 48, você começou a perder o som. O F8 soou ainda pior. Nem mesmo o SF90 soa tão bem quanto este. O 296 tem uma trilha sonora absolutamente gloriosa. Mas essa é uma grande razão. É o fato de que você não precisa estar sempre dirigindo com gasolina. E isso é uma das coisas que realmente me atraiu. Agora, a Ferrari adicionou garantia, apesar dos custos extras e preocupações com manutenção. Eles oferecem uma garantia abrangente e decente para baterias e motores elétricos. Mas ao fazer isso, permite um pouco de tranquilidade, então você não precisa gastar todo o seu dinheiro suado de uma vez. Primeiro, pegue a chave e coloque-a na fenda embaixo. Ela se encaixa perfeitamente. Em seguida, é importante notar que muitas pessoas parecem não gostar dos controles ápticos. Mas eu pessoalmente gosto deles e sabe de uma coisa, se eles dizem que há uma solução, eu estou bem com isso. Temos a versão atualizada com as marcas visíveis. É a fase 2 do volante e muitos não gostam dos ápticos. Mas os controles ápticos são escuros e limpos, simplesmente adoráveis. Temos o E-Manatino, o interruptor Manatino regular e, claro, vamos ligá-lo. Vai iluminar tudo, mas você tem os modos, tem alguns dos diferentes modos de desempenho aqui. Claro que estamos em híbrido por padrão, mas vou escolher o modo puramente elétrico ali, um modo puramente elétrico. E então, claro, muda o display e vamos ter que dar a partida novamente. Agora você tem os unido e, claro, aqui vamos dar uma rápida puxada e lá vamos nós. Agora vamos sair. Isso é absolutamente legal, eu amo esse recurso. Apenas dirigindo sem realmente ter que se preocupar, sabe? Sem realmente ter que se preocupar em ligar o motor. Talvez você queira fazer uma viagem curta, quando você olha para o medidor, ele te diz exatamente quantas chaves você tem no modo elétrico, te diz quantas chaves você tem aproximadamente no gás e, claro, você pode usar isso coletivamente através do seu sistema híbrido. E é ótimo, né? Eu amo isso, então eu nunca pensei, ok, muitas pessoas estão odiando o híbrido e parece estar ganhando uma má reputação. Eu não tenho certeza por quê. Tudo o que faz é agregar valor na minha opinião pessoal. Quero dizer, as pessoas não gostam de híbridos, não gostam de eletrônicos e ápticos e V6. Há muitos motivos pelos quais esses carros parecem estar ganhando uma má reputação, mas todos estão agregando valor. Agora, claro, é uma complexidade extra. Há alguns bugs, você sabe, estou ouvindo muito isso nos fóruns, mas sinceramente, este é um carro com baixo número de produção. Você não o usa diariamente e não acumula 200 mil quilômetros em 5 anos. Realmente não importa tanto assim. Você está principalmente dirigindo e apenas aproveitando o uso geral deste veículo?
Em dias ensolarados e quentes, é uma ótima oportunidade para dirigir esses carros sob o brilho do sol. Mas, realisticamente, acho que há muitos motivos pelos quais você quer um veículo elétrico. Bem, não elétrico, mas híbrido. Porque, você sabe, na minha opinião, em uma Ferrari você quer ouvir os ruídos, quer ouvir os sons e toda essa emoção, e é por isso que comprei uma Ferrari, por causa dos sons, da história e das transmissões. Mas eles estão adicionando potência, desempenho e versatilidade a isso, não é uma propaganda. Mas sabe de uma coisa? Eu sou mão de vaca. Sou mão de vaca mesmo, e se eu puder usar outro recurso que suavize o impacto no desgaste do veículo, eu vou usar, então pense nisso. Por um segundo você nunca pensou que é apenas um híbrido, sabe? Um Toyota ou um Honda híbrido. Não, ele faz outras coisas na minha opinião. Ouça diretamente. Pense naquela vez que você queria lavar o carro. Você teve que ligá-lo e voltar. Tirá-lo da garagem, certo? Por que você quer começar? Todos os 650 cavalos de potência, 500 ligados, sabemos que partidas frias prejudicam os motores. Conheço alguém que tem um Lamborghini. Ele tinha um negócio e mantinha o carro ligando pela manhã e dando ré. Ele usava o carro para mover veículos para dentro e fora de seu negócio. No final do dia, ligava o carro em partida fria para recuar e voltar para a oficina. Isso continuou por semanas. Certa vez, em uma partida, ele explodiu um motor e girou um rolamento devido a uma partida fria. E o que acabou acontecendo foi que ele precisou de um motor novo em um carro exótico. Isso não sai barato. Sabe, para outros fins práticos, digamos, por exemplo, você tem o carro, estava dirigindo com força uma vez, e então você pensa, ok, estou indo para uma longa viagem. Eu só preciso sair e pegar um pouco de gasolina para o veículo. Bem, que melhor recurso do que colocá-lo no modo E e dirija até o posto de gasolina mais próximo e encha o tanque sem ligar o motor ou adicionar quilometragem extra. Novamente, são essas partidas frias do carro. Quando você precisa, ele está lá. Quando você quer aquele V6 biturbo que cospe fogo ou alguns dos outros carros V8 está disponível. Mas para aquelas pequenas viagens triviais, por que você não iria querer algo que pode rapidamente fazer uma partida, movê-lo para dentro e fora da garagem para uma lavagem, levá-lo até a estação de serviço? Em certas regiões da Europa existem zonas silenciosas onde dirigir pode resultar em multas. Então, há propósitos práticos em partes da, digamos, Europa, e provavelmente isso também deve chegar a uma cidade perto de você na América do Norte. Mas francamente, do jeito que eu vejo, existem uma infinidade de razões diferentes, mas há uma razão principal pela qual o híbrido é um elemento tão excelente nesses carros. Eu gosto de ruídos de motor. Eu gosto desse rugido do motor atrás de mim. Eu simplesmente amo esse som. Me chame de antiquado, me chame de caipira, me chame do que quiser, só não me chame de atrasado para o almoço e não me chame de super pago por esses óculos, certo? Mas no final do dia, vou dizer diretamente, sabe, desempenho, vamos encarar, vamos ser reais, sabe, anos atrás eu... Sentado à mesa de almoço, peguei uma revista e me deparei com um artigo. Como a Porsche estava usando algum tipo de sistema de recuperação de energia em um carro de corrida. Eles estavam testando em carros de corrida, possivelmente um Gran Turismo 3, não tenho certeza. Merda, quem se importa? Mas eles testavam um sistema de recuperação de energia. Então, ao frear, ele acumularia essa inércia e permitiria essa recuperação de energia e esse mecanismo mecânico que então ficava bem ao seu lado e, claro, ou estava montado dentro do veículo. E então, ao desacelerar, acumularia essa energia como uma mola. E então, ao sair da curva, ele impulsionaria. Ele te daria uma pequena explosão de energia para te impulsionar para frente. Bem, quando ouvi falar disso, pensei, que performance ridícula é essa? O que você acha disso como um extra? O que você acha disso para a tecnologia? Isso eleva o desempenho a um novo nível? Quer dizer, nós sabemos que o motor de combustão interna adiciona esse elemento de fogo, essa emoção, esse barulho, esse impulso, essa vibração. Essa foi minha primeira experiência de todas, sabe? E eu sabia que precisava entrar em um supercarro italiano. Um bom amigo meu, Ed, você sabe, né? Ele é um mecânico aqui no norte de Alberta e Edmonton. Ele conserta muitos desses exóticos e supercarros e coisas
Ele tinha um Gallardo que anos atrás acho que precisava de uma pequena afinação, então estava lá e então ele fez uma pequena corrida porque você sabe, né, os mecânicos sempre têm que verificar, sabe, verificar se estão consertados, meio que fez o que tinha que fazer. Então ele levou para uma corrida, ele disse para eu entrar, eu fui no banco do passageiro. Essa foi minha primeira experiência com aquela vibração no assento. Se você nunca experimentou um supercarro italiano, é imprescindível que dê uma volta, é uma necessidade. Desde aquele dia, fiquei completamente viciado nesses tipos de carros ridículos. Dito isso, agora você sabe, nós evoluímos, você sabe, isso foi lá em 2004. Você sabe, quando o Gallardo foi lançado pela primeira vez, isso foi há bastante tempo, estamos falando de 20 anos atrás agora. As coisas mudaram, e a recuperação de energia e tecnologia híbrida estão adicionando um desempenho antes inimaginável. Hipercarros híbridos, como o novo Corvette Zero, um XXI, estão entregando 1.250 cavalos e se gabando de serem mais rápidos que concorrentes como o SF90 e o Rivalto. Pode não ser a mesma experiência, mas é uma verdadeira fera. Adoraria fazer um test drive em um desses, quem sabe um dia. Mas com isso dito, esse é um exemplo de como eles estão colocando tudo. Eles estão instalando um motor V8 com virabrequim plano. Eles estão colocando, sabe, um motor de alto desempenho todo ajustado com um supercharger nele. Eles estão adicionando assistência híbrida, resultando em um motor com 1.250 cavalos de potência. Você só poderia ter sonhado com isso com, sabe, combustível de corrida especial e você sabe, sopradores e big block Chevys e corridas de arrancada, sabe? Os corredores de arrancada eram as únicas coisas que podiam apresentar números como esse. E agora esses são carros que são dirigíveis, eles funcionam suavemente no trânsito, você pode usá-los diariamente. E é isso que é tão legal em algumas dessas tecnologias híbridas. Você obtém aceleração de desempenho, que é absolutamente impressionante em alguns desses casos. E esses aqui, como essas Ferraris, são absolutamente gloriosas, são pacíficas, são serenas. Eu ainda tenho 21 quilômetros na viagem aqui. Claro, apenas de bateria elétrica e está me permitindo apenas passear e falar sobre toda a experiência. Então é realmente o lado prático, é também o complemento de desempenho, e não estamos tentando ser um Toyota, e eu não acho que a Ferrari estava tentando fazer o que você sabe com um Prius e esses tipos de carros bobos. Eles nunca tentaram fazer isso. Esse não é o jogo. Eles estão tentando fornecer um certo nível de flexibilidade para algumas dessas cidades com, você sabe, leis de silêncio e leis que impedem você de acender. Seu barulhento e gritante V12, um supercarro, certo? Para manter esses ruídos baixos, para manter esse som baixo nessas áreas tranquilas. Mas, além de adicionar desempenho, não está reduzindo o tamanho dos motores. Somente com gasolina, o V6 chega a 660 ou 670 cavalos de potência. Então, apenas com esse motor, a gasolina que está movendo esta unidade, ele apresenta um desempenho sério. Então, não é que eles estão fazendo, sabe, como a BMW com seu pequeno e bobo, sabe? Eles tinham aquele i8 ou i7, ou seja lá o que for, com aquele motor turbo de 3 cilindros que era basicamente um híbrido elétrico. Parecia um supercarro, mas para mim foi uma grande tentativa fracassada. BMW foi uma boa tentativa na época, mas, sabe, eles tinham muito mais potencial. Eles deveriam ter colocado um motor V8 biturbo naquele carro. E o híbrido, então eles teriam um supercarro, mas em vez disso eles colocaram algo que parece muito mais com um sistema de propulsão híbrido vindo da Toyota ou Honda e não tanto, sabe, vindo do melhor da BMW. E o melhor e mesmo quando você acelera. Sabe, é animado como se tivesse, honestamente tem o suficiente disso, sabe? Você não precisa de muito, é perfeitamente rápido o suficiente. Mesmo no modo elétrico, dizem que a velocidade chega a cerca de 110 a 120 km por hora. E nesse sentido, claro, chegar lá é tão ágil quanto qualquer hatchback moderno. Hoje em dia, então, se você está acostumado a dirigir, digamos um Golf ou algo do tipo, ou sabe, um Honda Civic intermediário ou algo assim, sabe, meio esportivo, mas não particularmente rápido. Assim você se sente apenas com a bateria, podendo se divertir um pouco enquanto ainda consegue acompanhar o trânsito. Facilmente e ultrapassar alguns e fazer tudo isso, sabe, nessas corridas curtas.
Se eu quiser mostrar meu carro novo a um amigo sem ligar o motor, posso simplesmente ir rapidamente até lá sem ligá-lo. Exibir o carro, retornar logo para casa e reconectá-lo. Essa rotina pode prosseguir e continuar, e francamente eu amo isso. Há um lado prático e um lado de desempenho. E essa tecnologia híbrida, para mim, não é nada além de um acréscimo, sabe? O que estamos vendo hoje é que a Ferrari também está adicionando uma garantia extra. Acredito que estamos falando de 7 anos. A última vez que ouvi falar era de uma garantia de 7 anos nos componentes elétricos deste veículo, que, sabe, realmente é mais para as baterias e os principais componentes, os motores, as coisas que você se preocupa que possam falhar, os itens de alto custo, eles têm uma garantia de cerca de 7 anos, pelo que entendi, e há uma garantia de 7 anos com todos esses novos Ferraris. Eles estão te dando uma garantia de 7 anos, não, desculpe, um plano de manutenção de 7 anos, que basicamente cobre todos os seus serviços por 7 anos, sem gastar um centavo do seu bolso. O modelo oferece uma garantia abrangente de 3 anos, que cobre praticamente todas as garantias regulares por esse período, o que é um pouco incomum se você pensar bem. Seria bom ter essa garantia alinhada com o plano de manutenção, não é? Acho que sabemos como isso acaba. Mas no final do dia, é um carro fabuloso, eu amo essa coisa, e eu sou um caipira. Vou ser honesto, sabe? Eu gosto de músculos à moda antiga, gosto de carros vibrantes antigos que fazem barulho e que vão como o vento e que são ásperos e, sabe, ousados. E eu estava em um autocross outro dia, estava assistindo um pequeno evento lá que eles tinham em um cavalo de potência para Esperança e havia alguns carros legais lá. Alguns músculos antigos passando por lá, inclinando-se mal nas curvas, e foi muito divertido. Foi realmente ótimo. Experiência ver com o que algumas dessas pessoas estavam lidando. Carros não projetados para curvas, mas mesmo assim as faziam. Pegue isso. Vamos sair e conversar sobre isso. Abra a tampa do motor. Vamos virar, certo? Abra. Olha, tem esse motor e nem está quente. Adoro isso. Não preciso levar o carro para um passeio e experimentá-lo de fato. Aqui estão os cabos de alta tensão. O motor elétrico escondido aqui embaixo provavelmente está um pouco quente por ter andado por aí nos últimos 15 minutos. Mas honestamente, sabe, você pode sair, dar uma volta com isso e realmente apreciá-lo por muitos de seus méritos, sem ter que, sabe, ir com tudo, porque nem sempre você quer ir com tudo. Às vezes você só quer entrar, sabe? Outra coisa que quando eu peguei este carro pela primeira vez, houve tantas vezes que eu simplesmente decidi, sabe, sair para a garagem, entrar no carro, ligar a música. O carro estava conectado o tempo todo e eu fiquei lá por cerca de 1 hora. Me chame de louco, mas eu fiquei no carro por cerca de 1 hora, liguei o Apple CarPlay, coloquei algumas das minhas músicas favoritas e apenas fiquei lá e não tive que me preocupar em destruir a bateria ou acabar com isso porque estava conectado e o carro estava pronto para ir, e é apenas sentar lá, apreciando a atmosfera, o ambiente, o cheiro do carro novo. Mas há esse elemento de flexibilidade em alguns desses novos hipercarros e supercarros, que agora você tem um carro que não tem o direito de ser, sabe, 830 cavalos de potência dirigindo apenas para as rodas traseiras. Houve um tempo em que você não podia controlar isso, mas a Ferrari, eles têm sistemas de controle de tração e transmissão tão imensos. Eles têm os freios Evo, que é um sistema ABS atualizado, que ajuda este carro a parar em um instante. É realmente louco, sabe? Eu levei este carro, tive uma experiência lá há alguns meses atrás. Na verdade, foi antes do inverno, eu acho que foi no último outono. Eu fui convidado pelo meu amigo favorito da concessionária Ferrari. Ele me convidou e disse: Mark, venha. Eu peguei um carro e fiz uma corrida curta até a pista de corrida. Não era uma pista de corrida, era na verdade uma pista de decolagem. Em Calgary, sei lá, e eles tinham um monte de carros. A Ferrari trouxe um monte de carros para mostrar, e o show de cães e pôneis, e nós pudemos correr com eles a toda velocidade na pista, quero dizer, a toda velocidade. Tínhamos velocidades que chegavam a 250, 260 mil por hora. No final dessas retas, 150 milhas por hora, no final de uma reta, você pisa nos freios e ele para. Mas você leva algum tempo para construir essa confiança de que o carro pode realmente fazer isso, porque é imenso
o desempenho que você está obtendo, esses carros são absolutamente impressionantes. Sabe, eu penso no Gallardo que eu tinha, era um carro divertido, fazia alguns sons legais, mas parecia que tinha concreto, 1000 libras de concreto no porta-malas. Comparado a isso, a maneira como essa coisa se sente tão viva, não parece que pesa, que carrega algum peso extra. Sabe que há uma penalidade de peso por ter um motor elétrico e ter as baterias sob o assento, mas você não sente, você simplesmente não sente. Parece leve, parece ágil, a suspensão dianteira, os freios, tudo parece que vira na hora. Esse carro é simplesmente louco, estou sendo bastante honesto. Sabe, o único outro carro que eu posso dizer, sabe, você pode quantificar isso, é talvez um pouco mais afiado, não mais rápido, seria talvez um McLaren 765 LT, o novo McLaren 750. Este supera ambos, e eu quero dizer supera, eu vi caras fazendo puxadas, e no final eles são muito próximos, mas este faz de uma maneira cheia de finesse e te dá versatilidade extra. E então, McLaren é louco, sabe, tem aquela faixa de potência que vem do turbo e o grande atraso, e então quando bate, parece louco, é um pouco mais animado, mas também é um pesadelo de confiabilidade. McLarens são divertidos, mas Ferraris, apesar de não serem um Honda Accord, parecem ter as coisas um pouco melhores e mais ajustadas. O mesmo vale para o Artura, a versão híbrida deles com o V6 biturbo, que também parecia ter muitos problemas para resolver. Quando foi lançado pela primeira vez, mas honestamente, sabe, este carro com os grandes freios, o grande sistema ABS, controle de tração que de alguma forma impede que essas rodas se soltem. Pelo menos quando você o tem em certos modos. Se desligar o controle de tração, este carro vira um pesadelo. É um carro assustador que, nas configurações padrão, permite que você o leve ao limite sem a sensação de perder o controle, fazendo você se sentir como um super-homem ao dirigi-lo. E você sabe, na rua eu vou dirigir como um covarde, sem dúvida, mas quando eu tenho aquelas oportunidades de levar este carro para a pista, como eu fiz naquela pista em Calgary, pode acreditar que eu vou correr até os pneus acabarem nessas condições, e este carro é tão capaz, mas ainda assim tão prático, e eu posso entrar, e posso fazer aquelas pequenas viagens, e não me preocupar em acender aquele dragão cuspidor de fogo lá atrás. Eu posso simplesmente usar o sistema eletrificado. Nunca pensei que estaria a bordo de um veículo híbrido. Não me vejo sendo dono de um carro totalmente elétrico. É algo que não consigo fazer? Você não tem aquele elemento do som e da vibração, mas isso traz os benefícios da eletrificação e do motor de combustão interna, e de alguma forma os combina e torna o carro ainda melhor do que você poderia sonhar. É simplesmente incrível, eu amo essa coisa, é fenomenal, sinceramente fenomenal. Não poderia estar mais feliz e me sinto totalmente abençoado porque sou, novamente, um mão de vaca. Repare nos meus óculos de $5, sou o cara que está sempre em busca de ofertas e pechinchas. Eu fico naquele hotel de 2 estrelas. Estou bem com isso, não me importo com as críticas. Agora consigo dirigir como resultado. Espero que todos tenham tirado algo disso. Essa nova tecnologia não é algo para odiar. É algo para aceitar, aproveitar e se deleitar na bondade. É um positivo. Espero ver cada um de vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Falaremos com todos em breve. Tchau.